Fala pessoal, Dantas na área, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das pessoas que não sabem a sorte que tem, isso mesmo. Bom, o Danilo Gentili teve aquele problema lá com a Juliana, todo mundo já sabe disso há muito tempo. Aquela confusão, quem não sabe quem é Danilo Gentili, ele apresentou de noite lá na SBT e ganhou grande notoriedade pelas suas brincadeiras, pelo seu estilo. Ele não esconde de ninguém que inspirou ali no Jô Soares. E eu vendo aqui um corte, esse podcast aconteceu lá em janeiro, mas tem um corte aqui que eu não tinha visto e achei muito interessante. Quando ele fala um pouco tudo aquilo que aconteceu, até de forma bem resumida, com aquela confusão com a Juliana. E aí eu queria trazer para vocês, até para a gente fazer uma reflexão também de toda essa confusão que aconteceu. Eu também quero muito ouvir de vocês. Quero ver de vocês o que que você acha dessa confusão, se realmente teve alguém que falou alguma bobagem. E para aquele que não sabe o que aconteceu e que não sabe por que que a Juliana saiu do The Noite, para aqueles que acompanham, óbvio, vamos ver esse corte, que é um corte do Pod Que Mais. Não conheço esse podcast, mas enfim, interessante a gente ouvir. Foi legal. E direito que aconteceu. Mas antes de rodar, não sei se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar aquilo que você está achando. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos rodar agora e ver um pouco do que aconteceu, essa confusão. A gente não mudou em momento algum o jeito que tratava ela, mas em determinado momento a Juliana começou a não querer mais fazer coisas que todo mundo julgava ser normal da função e do papel dela no programa, né? Como por exemplo, eu já vi ela reclamando que não queria servir bebida pro convidado, ou uma vez um convidado foi lá, bem famoso, que tem como marca registrada dar um selinho nas pessoas, igual a Hebe. Você dá um selinho no seu pai, já deu um monte de selinho na Uma coisa importante, o que ele está falando, que ele tá falando aí é do Otávio Mesquita. A galera um pouco mais velha vai lembrar, quem tem 30 ou mais vai saber um pouco do que eu estou falando aqui. A Hebe Camargo tem muito essa coisa de. A Hebe Camargo, para quem não sabe, era um grande apresentador. Essa moça aqui, que está no vídeo, ela animou muito e alegrou muitas noites. Se eu não me falha a memória, a noite era a segunda-feira na SBT. Não me recordo agora direito se é a segunda ou a sexta, enfim, mas era as noites na SBT. E de- depois do Soares e na Hebe Camargo era o sonho de todo artista na época. E ela tinha um jeito diferente. Tinha um selinho. E assim, cara, não era cunho sexual nem nada. Era realmente uma brincadeira que ela pegou e que acabava homem e mulher doido para dar um selinho na Hebe Camargo. Então, assim, isso era muito comum. E o Otávio Mesquita, ele é meio louco assim e ele tem um pouco dessa brincadeira. Mas esse cara que ele tá falando é o Otávio Mesquita, certo? Só para vocês poderem entender o que tá acontecendo. E esse convidado dava selinho. Um dia ele falou: adoro a Juliana, vem me dar um selinho. E ela não quis. E depois saiu falando que ele tentou beijar ela. Tipo, beijão. Mas. Não, ela não foi dar. E depois falou: você viu ele querendo me beijar? Me beijar, aham. Que era uma coisa igual um selinho da Hebe, na frente da câmera. Tipo, Sim. não é bastidor. Aham. Adoro, Dani, vem cá, me dá um e tal. Então, E, pô, eu já dei selinho na Nani People, né? Já dei selinho até no seu pai, no Teleton. Tem foto. É verdade. Tem foto. É verdade, tem falta desse momento. Palhaçada. Essa menina, esse podcast é da filha do Celso Portiolli. Coisa do show. Você acha que seu pai ou eu... Você acha que eu tava assediando o seu pai ou seu pai tava me assediando? Você acha que a Nani People estava me assediando? Porque me dá um selinho, eu dei um selinho na Nani People. Imagina, entendeu? Entendi. Cara, não sei se vocês sabem, mas tem muita gente também que tem essa brincadeira de dar selinho no povo, tudo. Pô, rapaz, assim, eu tenho um amigo meu, quando ele bebe, ele gosta de sair dando selinho nos amigos mais próximos. Eu fiquei na dúvida se é porque eu não sou tão amigo dele ou porque eu nunca bebi tanto com ele a ponto de fazer isso. Mas nunca me deu selinho, não. Mas, cara, tem muita gente, o pessoal no Nordeste não tem muito isso não, mas o pessoal no Sul, Sudeste, tem um pouco mais dessas brincadeiras assim. Mas assim, lembrando, muitos deles não tem nem cunho sexual mesmo.
na brincadeira, só no... Mas esse convidado falou, adoro a Juliana, me dá um selinho. E ela não quis dar, tá tudo bem, ela não é obrigada a dar. Mas eu lembro que ela saiu falando que, você viu, ele tentou me beijar. Eu falei, calma aí, velho. Também não é assim. Então, começou isso. Começou umas conversas que, puxa, fazem a Juliana de servente do programa. Partindo dela, partindo de outras pessoas. Então, começou uma conversa dessa, às vezes partindo dela. E um dia eu falei pra ela assim, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você foi contratada pra fazer um personagem que é assistente de palco. Porque ela não era assistente de palco. Ela era um personagem que era assistente de palco. Aquele fone, a camiseta de produtora, foi uma coisa que eu criei pra ela dentro do programa. Especificamente pra ela. Entendi. Pra ela, porque eu pensei, a Juliana é uma excelente menina quando eu contratei. Eu achei ela uma pessoa muito carismática, muito legal e uma pessoa de verdade, que tinha tudo a ver com a gente. Foi por isso que eu chamei ela. Eu falei, pô, mas essa menina é legal, essa menina é bacana. E chamei ela lá no Agora é Tarde, escolhi ela por causa disso. E realmente ela foi por anos essa pessoa. Só nos últimos meses eu não sei exatamente o que aconteceu. Então ela começou a achar, talvez, interpretação minha, porque eu vi esse tipo de conversa lá, que era algum demérito servir uma bebida pro convidado. Só que eu expliquei pra ela, falei, você não tá aqui pra servir os outros. Se você não percebeu, são os outros que te servem. No camarim, você tem a Celinha, que é uma camareira que passa a tua roupa. Você tem uma equipe falando o linguajar da militância, que eu acho que foi isso que estragou tudo. Falando o linguajar da militância, eu falei, você tem uma equipe de homens brancos héteros escrevendo piadas pra você todos os dias. Ou seja, você está sendo servida por homens brancos héteros no roteiro. Você está sendo servida por uma mulher no camarim que passa a tua roupa. Você está sendo servida por uma judia, que é a Melissa, que é uma minoria, que vem e pergunta todo dia o que você quer comer. Aqui está tuas coisas. Quando eu vim da Band pro SBT, eu não negociei pra você um salário de produtora de palco. Eu negociei pra você um salário de elenco. Tanto que ela pediu justiça gratuita, no caso Tava Mesquita, e negaram a justiça gratuita dela, porque viram que ela tem bastante dinheiro que ela ganhou. Então eu falei, eu não sei porque você acha que é um demérito você ser a menina que, quando o convidado pede uma bebida, serve, porque esse é o seu papel no programa. Assim como o papel do Diguinho é fazer a locução. E você não é uma pessoa que tá aqui pra servir, você é uma pessoa que está sendo servida em todas as cadeias vem uma faxineira e limpa o banheiro do camarim que você usa. Então você não é a pessoa que tá servindo os outros, você é uma pessoa do elenco, assim como eu, Diguinho, Léo, Murilo. Só lembrando, ela realmente ela não era uma garçonete, ela fazia uma brincadeira, ela entrava, servia e tinha ali as piadas que ela fazia com os convidados e tudo mais. E era muito legal, cara. Era bem legal porque eu não conseguia saber em que momento eles estavam falando, brincando, que momento era verdade, por conta daquela loucura. O Diguinho mesmo, você não sabe quando é que o Danilo Gentili tá brincando ou brigando de verdade com o Diguinho, porque é muito louco isso. E assim, cara, se você pensar que o ela, depois do Danilo Gentili, se você parar pra pensar, ela era a que tinha uma maior presença ali, ela e o Diguinho. Então, é tanto que ela fazia piada, tudo, ela brincava, fazia aquelas entregas, faz levava e fazia, às vezes, alguma trollagem em convidado. Era muito comum isso. Sim, sabe aquela coisa, gente, esquece ele falar militância. Não, eu acho que é muito mais que isso. É quando você tá no trabalho, quando você tá naquela coisa e você, às vezes, enche o olho pro que é do outro, não é seu. Então, assim, você acaba se contaminando e aí você acha que você também tem que ter mais. Que ninguém tá fazendo isso, mas aí só eu tô fazendo porque eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não é. Não é. Acho que John Gunn me fala um negócio, é o que tá acordado não sai caro, né? Você recebe piada, você recebe roteiro, você recebe roupa lavada, você recebe roupa passada, você recebe comida. Todo mundo tá te servindo. Mas eu percebi que talvez eu possa estar sendo... É uma impressão que eu tenho. E é uma impressão que quando eu converso com o pessoal do bastidor, com o Diguinho, com as outras pessoas, eles têm a mesma impressão que eu. Eu acho que ela começou a ouvir um monte de militante. E eu acho que eu sempre fui um alvo que essa militância ideológica, política, sempre quis derrubar. Porque eu nunca me curvei a eles. Eu sempre mantive a minha postura fazendo o que eu acredito. Como a gente começou conversando. Você quer me cancelar? Cancela, não tô nem aí pra vocês.
Eu vou falar o que eu quero. Não tô falando nada de errado e dane-se. E eu, por anos de carreira, essas pessoas miram uma arma na minha cara, atiram e erro o tiro, ou eu me defendo, ou passa de raspão, ou eu sobrevivo. E eu acho que essas pessoas são muito putas comigo. E eu acho que a Cara, e já tentaram prender ele por piada, aquela política. E que é isso? Fugiu. E ela mandou uma carta de repúdio, ele rasgou. Enfim. E, então ele foi muito perseguido, seja pela esquerda, seja pela direita. Tem um período que o povo de esquerda chamava ele de extrema-direita, o povo da direita chamava ele de esquerda. Só que, cara, ele é só um humorista. Ah, enfim. Juliana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha, de militância, porque é a única explicação que eu tenho. De uma hora para outra começou esse tipo de coisa. E o que eu lamento muito, porque nós nunca mudamos o tratamento com ela, muito pelo contrário. Um pouco antes dela ir embora, o João falou: a Juliana não quer mais gravar o programa. Eu falei: por quê? Ah, ela não se sente mais à vontade aqui. Eu falei: mas vê o que ela quer fazer e põe ela pra fazer. Ela quer fazer matéria na rua? Põe ela pra fazer matéria na rua. Mas aí ela decidiu ir para outros programas da casa. E ela foi para os programas da casa. Só que outro programa que ela foi cancelado. E aí ela saiu do centro de custo do The Noite, porque ela quis ir para outros programas. E quando outro programa foi onde o centro de custo dela tava, o programa acabou, o elenco foi demitido. E aí que começou toda essa história. Então eu acho assim que um monte de militância começou a buzinar na orelha dela, começou a dar ouvido. E eu acho que fizeram isso também para me atingir. Só que aí o que eu acho que tem que acontecer agora é que essa militância tem que arrumar outro trabalho para ela. E as pessoas que encheu a cabeça dela estão fazendo o quê? Nada. Entendi. Então ela perdeu uma grande oportunidade. Você acredita nisso? Eu acredito que ela é uma menina muito boa, muito carismática, muito inteligente, que todo mundo gostava. Todo lugar que eu ia na rua perguntavam: e o Diguinho, hein? Ah, adoro a Juliana, adoro o Murilo. Então ela fazia parte de um time vencedor, que as pessoas tinham muito carinho. E é uma pena que, de algum momento pra cá, ela começou a achar que era um demérito fazer parte do programa e da equipe. De todo modo, a gente sempre manteve o melhor tratamento pra ela até o fim. E me surpreendi quando ela apareceu fazendo um vídeo dizendo que eu teria sido racista e porque ela era preta e pobre eu não ajudei. Isso aí eu me surpreendi quando eu vi. Isso aí me... Você ficou chateado? Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. E aí por isso que eu postei a conversa. Aquela conversa eu gravei. O pessoal fala: você gravou a conversa? Sim, eu gravei. Porque como ela tava falando de um crime que ela pensou que teria... Ela acha que teria passado por um crime de racismo. Em nenhum momento... De racismo não, é a alegação dela, era uma coisa que eu achei que eu tinha que gravar e deixar guardado, porque eu não sei se um dia isso vai para tribunal, se um dia ela vai precisar desse negócio. E aí, esse ponto volta lá para o início do Serino, né? Que foi com o Otávio Mesquita. E ela disse que ele apalpou ela, né, em alguns momentos. Pra defesa, eu não sei o desdobramento disso, mas tem uma pessoa falando de um crime, foi por isso que eu gravei. E eu nunca postaria se ela não tivesse me acusado de uma coisa que, como é tão claro no áudio, eu não fiz. E ficou muito claro pra todo mundo. E por isso foi uma pena. Por isso eu acho, às vezes, que tem muita gente tentando usar ela pra derrubar um negócio. E ela talvez não tenha se dado conta. Você acha que o humor ainda tem o poder de criticar sem ofender? Olha, o humor, eu acho que o humor ele tem que ter o poder de divertir. O resto é efeito colateral. Aí eu não... Se a pessoa escolheu se ofender, eu ouço uma piada, eu escolho dar risada. Se a pessoa escolheu se ofender, é problema dela. Eu não tenho controle sobre as pessoas. Entendi. Então, tipo, se você estourar essa bolha, não tem nada a ver com você. Mas as pessoas colocam a culpa em você. Ah, coloca. Mas geralmente quem coloca a culpa em comediante são pessoas que jamais pagariam pra ver o ingresso do show de comédia. É gente que não tava no show, que não paga pra ver o comediante, que não segue o comediante. Aí ficam pescando coisa que o comediante disse. Corta, tira de contexto. Tira de contexto, ou finge que não tá entendendo que é um comediante fazendo piada. Porque o público mesmo, a melhor maneira de você saber se foi ofensivo ou não é ouvir a reação do público. Se aquele público que pagou pra ver o comediante no bar ou no teatro riu, é porque você tem 1000 testemunhas ao vivo endossando que foi uma piada. Se você tem 1000 pessoas num teatro, ninguém saiu e chamou a polícia, ninguém levantou e disse que se ofendeu. Já aconteceu? Não, porque a pessoa que paga pra ver um show de comédia, ela quer rir. Ela não paga porque ela quer se ofender. Ela paga porque ela quer rir. E são pra essas pessoas que eu tô trabalhando. Bom, gente, é isso. O Danilo Gentili, ele fala um pouco ali, né, do Juliana, ele fala que tentou ajudar. Essa questão do Otávio Mesquita foi um calo para ele. A sorte que ele foi muito inteligente, pegou logo no ar a coisa que estava acontecendo, conseguiu gravar a conversa para se resguardar. E como ele
Gente, quando você trabalha com muita gente, quando você lidera muita gente, você tem que ter muito atento a essas coisas, entendeu? Então, ele foi lá, gravou, vai que era uma coisa importante, vai que era uma coisa que ele precisava depois acionar, né, juridicamente alguém. Então, assim, é isso, foi isso que aconteceu com a confusão da Juliana com o Danilo, né? E o pivô de tudo isso foi o Otávio Mesquita, né? Foi o pavio, né, que fez tudo estourar. Então, comenta aí, o que que você achou? O que que você achou dessa confusão? Você já estava sabendo dessa confusão? Você estava acompanhando? Você ficou alguma coisa que a gente não comentou aqui? Pô, cara, é terrível, mas o mundo dos famosos tem muito disso, né? Um tentando derrubar o outro. E, e aí nessas horas que você tem que ser sábio para não entrar nessa pilha. Senão, cara, você cai. E é muito comum isso acontecer, né? Você vê muitos artistas aí que começam no auge, cai aquela coisa toda, e não sabe gerenciar isso. E o Danilo Gentili soube esquivar, né? Dizemos que ele é o cara incancelável da internet. Então é isso. Bom, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E diz aí, o que você achou dessa confusão? Eu quero ouvir os seus comentários, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.